Olá, eu sou o Klaus Oliveira, um dos facilitadores no Brasil do movimento O Mundo Precisa de um Pai. Seja bem-vindo a esse nosso momento de treinamento online. Espero que você aproveite ao máximo tudo o que Deus vai falar ao seu coração. O nosso intuito é que você se junte a nós e de uma maneira graciosa Deus possa usar a nossa vida para impactar a nossa sociedade, e isso a partir de cada lar, fazendo cada um de nós aquilo que é da vontade do Senhor. Há um texto na Palavra de Deus que é muito interessante, no Salmo 78, versículo 3 e versículo 4, foi o texto que eu pedi para o meu pastor ler na apresentação dos meus dois filhos, a Rafaela e o Bernardo, que eu vou te apresentar daqui a pouquinho. Eu pedi que ele lesse esse texto há 12 anos atrás, há 9 anos atrás, e eu nem imaginava que isso teria um significado tão grande, tão forte na minha vida como ele tem hoje. Diz assim o texto, Salmo 78, 3 e 4. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram os nossos pais, não encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que ele fez. O nosso intuito no movimento O Mundo Precisa de um Pai é capacitar os pais, especificamente e mais propriamente dito os homens, para que eles exerçam um papel de treinadores dos seus filhos. Nós desejamos que cada pai possa olhar para o seu filho mais do que apenas uma criança que está num simples desenvolvimento, mas que ele tenha um envolvimento tão próximo do seu filho, tão impactante, que impulsione aquele filho a ser exatamente o que Deus preparou para a vida dele. Então quero apresentar aqui a minha família. Essa daqui é a Daniela, minha esposa, a Rafaela, hoje com 13 anos, e o Bernardo com 9 anos. Nós somos uma família perfeita, por isso que eu estou aqui falando com você. Nós somos uma família perfeita, perfeitamente igual à sua, cheio de desafios, cheio de necessidades, cheio de dificuldades, com menino que às vezes não quer tomar banho, que menina que às vezes não quer lavar louça, não quer ajudar em casa. Então nós somos iguais a você, temos os mesmos desafios, mas há 8, 9 anos atrás, esse conteúdo que eu vou expor para você aqui nas nossas próximas aulas chegou até a minha vida e mudou completamente a maneira que eu olho a minha família, a maneira como eu olho as minhas limitações e dificuldades, e também mudou totalmente a minha ótica sobre paternidade. E eu espero que isso aconteça também com você e você possa ser abençoado e impactado grandemente. O movimento O Mundo Precisa de um Pai nasceu na África do Sul, com esse senhor aqui, o pastor Cassie e a sua esposa Jenny, eles que são os mentores internacionais, também são os escritores do livro O Mundo Precisa de um Pai. Esse livro já está traduzido em mais de 9 línguas e hoje em mais de 120 países existem líderes treinando outros pais com o conteúdo desse material. E já há 7 anos no Brasil, a gente tem rodado aí vários estados, entregando esse material às famílias, aos líderes e pedindo que eles reproduzam, não só apliquem nas suas vidas, mas que eles reproduzam esse conteúdo em todas as esferas aí da mídia social, podendo então levar esses princípios tão valorosos para casa e para a família de cada uma das pessoas que estão aí no nosso hall de relacionamento. Uma pergunta que a gente sempre faz nos nossos treinamentos é essa aqui: como você imagina a sua família daqui 10 anos? Em 2019, eu passei mais ou menos perto de 3.500 pessoas treinando, ensinando e passando esses conceitos, e mais ou menos para esse número de pessoas eu fiz essa pergunta. Em todos os treinamentos, seminários, workshops que nós demos no Brasil todo, também em Portugal, nós recebemos as mesmas respostas. Nós queremos a nossa família mais próspera, com mais saúde, mais unida, os filhos casados ou na faculdade, os filhos terminando os estudos, enfim. Todos nós fomos muito otimistas na maneira como nós pensamos rapidamente sobre essa pergunta. Mas essa frase de Edmund Burke, ela tem acompanhado a gente e desde a primeira vez que eu a ouvi, ela mexeu muito com o meu coração. Edmund diz: a única coisa necessária para o triunfo do mal é que os homens bons não façam nada. Então, quando a gente olha essa realidade e contrapõe com aquilo que a gente sonha,
a gente vê que no meio disso tudo existe um fator predominante e decisivo, que é a postura que nós vamos encarar a nossa vida e a realidade da nossa casa. Se nós queremos uma família mais próspera, uma família mais abençoada, uma família mais próxima de Deus, uma família mais unida, nós precisamos arregaçar as nossas mangas e trabalhar para que isso aconteça. Então o nosso desafio é ajudar você a sair da sua zona de conforto e encarar a paternidade especificamente com um outro olhar. Um olhar de treinamento, um olhar de potencializar, um olhar de passar para o seu filho e para as outras crianças ao redor, como você vai aprender aí nas próximas sessões, como elas podem encarar a vida e crescer exatamente da maneira como Deus projetou para ser. Há um problema mundial. Todas as nações sofrem com as mesmas coisas. E esses problemas foram pesquisados ao longo aí dos últimos 8 anos, e todas as nações pesquisadas, elas responderam basicamente as mesmas coisas. Todo mundo chora pelas mesmas coisas que nós brasileiros também choramos. Famílias, então o mundo inteiro sofre pela ruptura das questões das famílias, o mundo inteiro sofre com a questão da educação em declínio, com a corrupção em alta e com os valores morais também sendo desfeito, e na maioria desses casos, desemprego, droga e violência também foram apontados como principais problemas mundiais. No meio de tudo isso, ou ao redor de tudo isso, há um fator que é comum em todas essas questões, todas essas anomalias sociais. Então nós precisamos conhecer esse fator, saber como trabalhar através dele, como melhorar essa questão, para que nós possamos treinar os nossos filhos em todas as áreas do desenvolvimento humano. Então nós falamos muito no nosso treinamento que um pai é aquele que potencializa os seus filhos para que eles atinjam o melhor que eles podem em todas essas áreas, espiritualmente, fisicamente, emocionalmente, socialmente, intelectualmente e ambientalmente. Então um pai que ele está envolvido com a educação do seu filho propriamente dita e muito presente, ele está preocupado em desenvolver o filho em todas essas áreas. Porque uma máxima do nosso treinamento é a seguinte: nós não estamos na vida para criar apenas boas crianças. Se nós nos concentrarmos na educação apenas para ter bons filhos, educados, que fazem as tarefas e tudo, isso é o mínimo que a gente pode fazer. O que nós estamos querendo que você se junte a nós nesse trabalho é para que nós possamos treinar os meninos, não para serem apenas bons meninos, mas para que eles sejam pais de verdade. E treinar as meninas não apenas para que sejam boas meninas, mas que elas sejam mães de verdade. Porque é nesse papel de adulto, pai ou mãe, que a maioria de nós passa a maior parte do nosso tempo de vida. Então nós temos 24 anos para treinar os nossos filhos, antes deles se casarem, normalmente essa é a média mundial aí de casamento, 24 anos, treinamos em 24 anos para que eles joguem o jogo da vida, talvez por mais 50 anos. Então é imprescindível o papel do pai influenciando, potencializando e impulsionando a vida do seu filho para que ele atinja o máximo daquilo que Deus preparou para ele. Dê uma olhada nessa frase aqui do Dr. Franz, da Universidade lá de Stellenbosch, na África do Sul. Ele diz assim: todas as doenças de alguma maneira nos afetam psicologicamente. Embora os mecanismos que ligam a mente e o corpo nem sempre sejam aparentes, a associação entre estresse, hostilidade e depressão e muitas outras doenças modernas está bem fundamentado. O que ele está dizendo é que a ausência de um pai é um fator extremamente estressante. E o estresse mexe muito com o desenvolvimento do ser humano. Então, quando nós vamos aprofundar aqui nas próximas sessões, nós vamos mostrar para você que quando há uma ausência de um pai dentro de um lar, isso afeta tremendamente o desenvolvimento daquele filho e futuramente ele vai ter algumas dificuldades no seu relacionamento conjugal, no seu trato com os seus filhos, na sua espiritualidade, no relacionamento social, na maneira como ele se desenvolve profissionalmente, tudo isso embasado na questão da ausência de um pai. Um dos desenhos que a gente mais faz aí no nosso treinamento, se você já participou, você já viu, a gente faz algo como um iceberg e a gente fala que o que está fora da água é o comportamento que todo mundo vê. Aqui nós nos relacionamos com as pessoas. Aqui muitas vezes nós somos definidos
que tipo de pessoa nós somos. Se nós somos uma pessoa amigável, se nós somos uma pessoa mais chata, rancorosa, uma pessoa maledicente, é aquilo que as pessoas veem. Mas a grande questão é treinar os nossos filhos e, primeiramente, conhecer as questões dentro de nós, as coisas que estão aqui, debaixo da água. As coisas que sentimos, as coisas que percebemos, a nossa visão de mundo, a nossa cosmovisão sobre a realidade, sobre como as coisas funcionam. O que está debaixo do iceberg é o que mantém de pé todos os nossos comportamentos. E você já viu isso acontecer. Às vezes, vez por outra, você vai e destrói um comportamento seu. Vez por outra, você vez por outra você destrói um comportamento seu, você muda uma realidade, tudo e tal, mas na verdade aquilo logo, depois de um tempo, ela cresce de novo, porque a base ela não foi alterada. Então nós falamos muito sobre essas coisas que estão debaixo da água, que mantêm o nosso comportamento de pé. No relatório FIRA, um relatório produzido no Canadá pela Universidade de Guelph, produziu uma tese incrível que é norte para o governo canadense sobre a questão da influência do pai e o impacto da ausência dele no desenvolvimento do filho. Então, no resumo do relatório FIRA, nós temos aqui que um pai precisa, então, desenvolver o seu filho cognitivamente, emocionalmente, socialmente, fisicamente e espiritualmente. Quando o pai é presente, o relatório, que são mais de 150 teses de mestrado e doutorado, apontou que quando o pai é presente, o filho é cognitivamente mais competente, emocionalmente mais seguro, socialmente mais maduro, fisicamente mais saudável e espiritualmente ele tem um entendimento de um Deus próximo, de um Deus presente. Do contrário, também foi apontado que cognitivamente, quando o pai é ausente, o filho se desenvolve com menos competência, emocionalmente é mais inseguro, socialmente ele é menos maduro, fisicamente ele é menos saudável e espiritualmente ele reflete um Deus desfocado, um Deus distante. Então a presença de um pai, ela está no cerne desses problemas sociais do mundo. Você vai ver isso num capítulo específico sobre a ausência paterna e o impacto no mundo. E nós temos uma solução radical para isso, que é a reconstrução dessa perspectiva paterna e daquilo que Deus propõe, principalmente para a figura masculina, como que ela precisa se ajustar de modo que todos os homens sejam homens dignos, tenham uma hombridade genuína, um valor próprio, valores que realmente glorifiquem a Deus. E esse tipo de homem vai ser uma bênção, uma maravilha para suas esposas, porque ele não vai dominar sobre ela e ele também não vai ser pacífico, como a gente vê por aí. Ele vai ser uma bênção para os seus filhos, porque ele não vai ser ausente emocionalmente. Pelo contrário, ele vai ser um companheiro em cada fase da vida, que nós vamos ver isso com bastante detalhe. O pai que ele está atento ao desenvolvimento do seu filho, ele sabe em qual fase o filho está e o que ele precisa para se desenvolver bem em cada fase. Então, conhecer esses fatores vai nos dar a condição de poder ser efetivo na educação do nosso filho. Os pais são os moldadores dessa criança. Então aqui na ilustração, como um oleiro que vai fazendo o seu barro, nós vamos ver que em cada fase da vida existe uma mão que é a mão principal no molde ali daquela criança. Então à medida que a mãe faz o papel dela, ela vai deixando no filho as suas digitais. À medida que o pai, então, vai exercendo o seu papel, ele vai deixando no filho também as suas digitais. Os colegas têm uma participação interessante, a cultura da sociedade tem uma participação interessante, para que, então, quando a gente chegue na vida adulta, o vaso esteja pronto, o barro seco, pronto, então, para encarar a realidade de uma vida adulta, a realidade de uma maturidade, muitas vezes a realidade de um lar, de um casamento e suas responsabilidades, e depois também a realidade de ser pai ou ser mãe nesse processo. Então, no resumo também a gente tem aqui, essa é uma aula só de apresentação sobre o que nós vamos ver nas próximas sessões. Nós temos a fase da fundação, 24 anos, na maioria dos casos as pessoas estão se casando mais ou menos por aqui. Tá certo que tem uma turma que demora um pouco mais, tem uma galera que acelera um pouco mais, mas é uma média geral. 24 anos é o que a gente chama de preparo para o jogo. Então imagina aí uma situação de um jogo de futebol, nós temos 24 anos de treinamento.
Não joga, é só treinando, treinando, treinando. Chuta a bola para cá, chuta para lá, pula para cá, corre para lá. Só treinando, treinando, treinando. Para quê? Para que quando então se case, né, entra no jogo e vive os 2 tempos de jogo como num time de futebol. Primeira temporada, mais ou menos de 26 a 42 anos. Um intervalo, todo mundo passa pelo intervalo, chamada no Brasil a crise dos 40 anos. E depois joga um segundo tempo, numa outra perspectiva de jogo e termina bem a vida. Se a gente entende cada uma dessas fases e primeiro treina os nossos filhos para viver essa realidade que é muito maior do que a fase que eles passam em casa, então nós vamos projetar para a vida adulta filhos extremamente maduros, competentes e capazes de exercer o seu papel de marido, de pai ou de esposa, de mãe. Esse é o nosso objetivo. Olhar os 24 anos e o que eles precisam aprender aqui em cada fase aqui. 0 a 6 anos, impacto da mãe. 6 a 11 anos, impacto do pai. 11 a 18 anos, impacto dos amigos. E tem dicas excelentes para você que tem filhos na adolescência de como você ganha o coração do seu filho. Depois a sociedade, preparando ele para o mercado de trabalho, para a universidade, como escolher um curso. Tudo isso aqui é muito, muito legal, você não pode perder. Então, se você já estava pensando em só assistir esse vídeo aqui, esquece. Você vai precisar ficar com a gente em todos os outros vídeos para conhecer tudo isso que Deus tem preparado para nós. Entramos no jogo, temporada de sucesso, primeiro tempo, vida corrida e um monte de detalhes desse agito da primeira temporada. Um intervalo, no intervalo nós decidimos como nós vamos viver o restante da nossa vida. 3 modelos muito interessante que a gente decide no intervalo, se nós vamos viver uma vida indiferente, indulgente ou influente. E você decidir por uma dessas etapas aqui, ou estágios, vai fazer toda a diferença após o intervalo da sua vida e o impacto que você vai ter no mundo, na sociedade e principalmente dentro da sua casa. Há um desafio global. Esse desafio geral de todas as nações envolve a mãe compreender o papel dela e o pai compreender o papel dele. A mãe de 0 a 6 anos aí, né, tem o papel de validar o pai, transmitir intimidade, fornecer cuidado, manter as redes sociais ativas e cuidar do lar. É a principal mão nessa fase aqui, na formação do filho. Quando ela falha nesses papéis, a criança se desenvolve com algumas marcas, com algumas limitações. Claro que Deus pode restaurar todas as coisas, vamos falar isso no momento certo, no tempo certo da aula. Aqui é só um panorama geral. E o pai tem essas 4 responsabilidades. Um pai, ele afirma o potencial, tanto dos seus filhos como da sua esposa, ele estabelece a autoridade moral, é o pai que eleva a régua da moralidade dentro de casa. Se o pai abaixa a régua, ele não consegue exigir isso da esposa e dos filhos, porque ele mesmo colocou a moralidade lá embaixo. Ele confere identidade, é um pai que marca a história dos seus filhos, dizendo, nós somos assim, funcionamos assim, esses são os nossos valores. Sobre valores, a gente vai usar esse escudo de valores aqui, vai ter uma aula só sobre isso aqui, que tem tudo a ver, que tem tudo a ver com identidade. O escudo de valor tem tudo a ver com identidade, como a gente desenvolve valores claros e objetivos para a nossa família, de modo que a identidade da nossa casa não seja afetado por nenhum modismo, por nenhum vento popular, por nenhuma música nova, nenhuma cultura nova que pode aparecer. O lar, ele é como uma pista de pouso de um avião, ele tem as marcas, luzinhas ali marcadas, o avião só decola ali, só pousa ali. Essa identidade é o pai que precisa trazer para o lar. E por último, mas não menos importante, é o pai que fornece segurança emocional. Um colo de um pai impacta um filho para toda a vida. Um abraço de um pai, um beijo de um pai, uma palavra de afirmação, desenvolve no coração, no interior do filho, uma segurança emocional tão grande que vai ajudá-los a enfrentar as grandes crises da vida. Então o pai, ele afirma potencial, confere autoridade, fornece identidade, estabelece segurança. Quando essas coisas elas não acontecem, feridas se instauram aqui debaixo da base, como a gente falou, e elas vão danificando a nossa estrutura e elas contribuem para que o comportamento muitas vezes seja um comportamento desaprovado. Não só pela sociedade, não só pelas leis,
como a gente vai ver que impacta tremendamente a nossa sociedade, mas às vezes são desaprovadas até pela própria consciência da pessoa, mas ela não sabe como lidar com esse negócio. Ela sempre foi assim, sempre cresceu com essas marcas, sempre cresceu com essas falhas, e como ela mudar? Muitas vezes ela não sabe, a gente quer ajudar você a ter várias ideias de como mudar. Essas raízes, elas se desenvolvem mais ou menos assim. 0 a 2 anos tem uma necessidade básica de pertencimento, intimidade e segurança. Quando a mãe deixa de fazer isso, gera uma ferida de rejeição. Quando essa rejeição é instaurada, essa pessoa cresce, ela tem uma necessidade excessiva de ser aceita. Então, gera uma falsa imagem de que ela é o que ela tem. Então, muitas vezes, adultos são tão fissurados em bens materiais para provar que eles são importantes, provar que eles têm um valor, mas quando, na verdade, isso é só um reflexo de uma ferida que está lá no coração dele, fruto de uma ausência da mãe, por exemplo, no caso aqui, nessa área da vida. E aí a gente tem nas próximas aulas aí vários detalhes sobre essas coisas aí. Vamos falar também sobre os 4 tipos de pai que existem no mundo: pais permissivos, pais negligentes, pais autoritários e pais que são autoridade, e como a dinâmica disso dentro do lar afeta o desenvolvimento do filho, o clima no lar. Enfim, nós precisamos juntar essas 3 realidades aqui dentro do nosso escopo de vida, dentro da nossa proposta de vida. A gente precisa anunciar toda essa verdade. Então, além de ensinar a você ou trazer a você aquilo que nós conhecemos, nós queremos também que você se torne alguém que reproduza isso, para inflamar as pessoas e principalmente os homens, para que eles tenham uma postura diferente e avançar em rumo a outras famílias que estão tão desalentadas, tão destruídas, tão desanimadas no processo, que na verdade ele é um processo ruim por causa de 3 tipos de ausência paterna que existem no mundo. Só existem 3 modelos da qual todas essas coisas ruins se amparam. O primeiro modelo é o pai que ele tem uma doença grave ou ele morreu. Morte ou invalidez é o primeiro modelo de ausência paterna, que é o meu caso. Eu sou vítima de ausência paterna por morte. Meu pai faleceu quando eu tinha 3 anos de idade e eu nunca tinha imaginado que a morte do meu pai teria tantos efeitos na minha vida. Vim perceber isso em 2013, quando eu fiz a primeira vez o curso O Mundo Precisa de um Pai, e aquilo foi como uma bomba dentro do meu coração. Parece que tudo começou a fazer sentido, eu comecei a perceber essa realidade tão presente na minha vida, da qual eu nunca tinha me deparado, com o fato de eu ter crescido órfão de pai. Isso impactou. Então esse é o primeiro modelo de orfandade da qual eu sou vítima, morte ou invalidez. O segundo modelo, tão presente em todas as culturas, divórcio ou abandono. São milhares e milhares de crianças, e agora jovens e muitos já pais, que cresceram num ambiente onde o pai nunca esteve, foi só apenas uma circunstância e ele acabou nascendo, o pai nunca esteve, ou o pai esteve por um período e ele foi embora. Essa ausência paterna de divórcio ou abandono tem impactado tremendamente todas as nações no mundo e prejudicado o desenvolvimento das crianças que vivem nesse modelo. E o terceiro modelo é o distanciamento emocional. Então é um pai que ele não morreu, ele não está doente, ele não foi embora, ele não se divorciou, ele está dentro de casa, mas ele é como um vaso que ornamenta a casa, ele não treina os seus filhos efetivamente para encarar a vida. Ele é extremamente passivo e pacífico nos processos, às vezes ele é acionado, às vezes ele toma a iniciativa de alguma coisa, mas ele não está atento, ele não está ligado, não está antenado nesse processo de formação. Então, 3 modelos de ausência paterna que tem impactado o mundo: morte ou invalidez, divórcio ou abandono, e esse último modelo é a negligência emocional, é um pai que não está treinando seus filhos. Então esse é um resumo do movimento O Mundo Precisa de um Pai, do qual os próximos vídeos aí nós vamos pegar sessão por sessão e conversar especificamente sobre cada um dos detalhes. Ele está totalmente baseado no livro do pastor Cássio, O Mundo Precisa de um Pai. Temos também uma revista que acompanha cada capítulo do livro, você pode estudar em pequenos grupos e tem várias dicas legais de coisas que você pode já colocar em prática aí no seu dia a dia. E você pode nos seguir aí nas redes sociais,
No Instagram, OMPP Brasil. No Facebook, O Mundo Precisa de um Pai. O nosso site é esse, omundoprecisadeumpai.com.br. E agora, recentemente, lançamos aí no Spotify. Lá no podcast nós temos 2 episódios novos por semana e tem várias dicas de como aplicar todos os princípios que a gente tem do movimento O Mundo Precisa de um Pai aí na sua família. Muito obrigado por esse tempo. Quero pedir a você que se junte a nós nessa tarefa de restaurar a família segundo os propósitos de Deus, segundo a vontade de Deus, mas como você pode ver, com várias outras ferramentas, com várias outras pesquisas para enriquecer a nossa casa. O nosso lema do movimento é: vamos trazer o céu para casa. E isso passa pela figura paterna e pela restauração da casa. Deus abençoe, um forte abraço, até a próxima.